A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. Este é o terceiro AVA da aula dupla 6, na terceira parte da aula 11, ou seja, estamos a terminar a aula 11. E estamos a analisar, nesta aula dupla, o fenômeno religioso, considerando o aspecto legal. Continuando, vamos seguir o histórico legal sobre a lei da liberdade de religião, crença e culto. Dentro do aspecto específico da análise na Constituição angolana, nós vemos que a Constituição angolana considera a liberdade e os direitos humanos e diz: no artigo 2, dizendo como Estado democrático de direito, que a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência das funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Dentro desse primeiro aspecto do Estado Democrático de Direito, nós temos um aspecto interessante que você deve analisar. É o pluralismo de expressão. O segundo ponto é a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem. Aqui nós entramos, como um grupo humano, que é a igreja, com uma religião. E ele continua dizendo, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, que é o caso, por exemplo, da igreja. É um grupo social organizado. E assegura o respeito e a garantia da efetivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Então, o segundo aspecto aqui, interessante, além do pluralismo de expressão, é os direitos e liberdades fundamentais do homem, sendo assegurado respeito e garantida a sua efetivação. Bom, seguindo ainda, nós entramos no artigo 10, que afirma que o Estado é laico. Então, ele não é um Estado que tem uma religião oficial. Então, ele considera que é isento de uma crença religiosa. A República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas, nos termos da lei. Isso já é uma coisa muito positiva na Constituição, porque não colocou o Estado e a igreja, porque senão parecia que só existia uma, como era o caso da Igreja Católica antes. Então agora é o Estado e as igrejas. E quando fala as igrejas, aqui tem um lado positivo, mas um lado negativo, porque coloca todos os grupos religiosos como igrejas. E, na verdade, nós sabemos que, do ponto de vista teológico, muitos não são igrejas. Talvez aqui seria até mais interessante colocar o Estado e a religião, ou os grupos religiosos. Mas tudo bem, isso é apenas uma observação. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, e aqui sim está agora a Constituição reconhecendo os grupos religiosos que seriam, no artigo anterior, igrejas, como confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício de suas atividades. Então, veja, a igreja, agora vamos falar nós como cristãos, nós como igreja. Então, você que tem uma denominação, está numa denominação, você é livre na sua organização e no exercício das suas atividades, desde que as mesmas, ou seja, as confissões religiosas, se conformem à Constituição e às leis da República de Angola. E uma dessas leis é a Lei da Liberdade Religiosa. O Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, agora aqui cria algo que a gente não consegue entender bem. Porque por que a distinção igrejas
e confissões religiosas. Então, confissões religiosas é diferente de igreja. Bem como os seus lugares e objetos de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública e se conformem com a Constituição e a lei. Então, no artigo 10, já temos dois aspectos para considerar na conceituação: o que é confissão religiosa e o que é igreja. A nomeação de grupos religiosos como seitas já é em si um aspecto inconstitucional, porque não está aqui seitas, né? Então, seita já não pode ser um grupo religioso, já é alguma outra coisa. Mas vamos seguir em frente. O Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, bem como seus lugares e objetos de culto. Isso é interessante você ter em mente. Você que é um líder de igreja, né, ou de uma denominação, né, você deve estar consciente da lei daqui do país onde nós estamos, né, para estar conforme. Porque se você não estiver conforme, o governo, através dos seus agentes, tem o direito de ir lá e fechar a igreja. Ou até prender alguém, até o líder, que no caso pode ser um pastor, se ele estiver cometendo crimes, ou se ele estiver contra a lei, né? Aí você vai falar, mas e o caso lá dos cristãos que foram presos no Império Romano? Bom, se você estiver obedecendo a Deus e a legislação for contra a Bíblia, aí é outro caso a ser analisado. Mas assim, analisando até o momento, todas as leis angolanas, me parece, você pode estar até contra isso, você pode até discordar, mas do ponto de vista de uma análise fria, elas não estão contra a Bíblia, né? Elas podem ter até algum aspecto mais laico ou até de tendência mais ateia, né? Mas isso não significa que seja contra. Então precisa ser uma análise bem clara para você poder, por exemplo, ser contra. Segundo, o Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas. Então, esse é um aspecto claro que está aqui, as quais são livres na organização e no exercício das suas atividades. Vamos primeiro começar com esses dois termos legais: igreja e confissões religiosas. O que é a diferença desses dois grupos humanos religiosos? É você que vai ter que ter uma resposta para isso. E se isso vier a ser importante, você vai chamar a atenção. Mas está aí um aspecto a ser analisado. O termo legal diz e. Se fosse ou, poderia dizer que é igreja ou confissões religiosas. Aí as duas coisas seriam a mesma coisa. Mas ali falou e. Se é e, portanto, seria dois tipos de grupos religiosos. Será que aqui é uma abertura para criar dois grupos na sociedade, igrejas e confissões religiosas? E aí as confissões religiosas seriam aquilo que eles chamam de seitas? Não sei. É apenas uma análise a ser considerada. Agora, aí vem outra pergunta, né? Que é ser livre. Ser livre desde que. Então a lei fala, você é livre até aqui. Ou se. Então são pontos interessantes a ser analisados. Você fala, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Não, não é bem assim. Tem leis. E se você ir contra as leis, você vai ter consequências, inclusive penalidades. Conforme a Constituição angolana, a liberdade está condicionada a não atentar contra a lei e conformar a lei. Aqui outro aspecto é importante analisar o que é respeita às igrejas e confissões religiosas. O que é o respeito que o governo tem que ter para com as igrejas e confissões religiosas? Teoricamente, o respeito inclui toda a visão legal de direitos humanos e de direitos civis dos participantes desses grupos. Creio que os pontos a analisar são nesta parte da Constituição. O que é igreja? O que é confissão religiosa? Esses dois termos são termos diferentes,
Se são, qual é a diferença de igreja para confissão religiosa? Ou seria a mesma coisa? Creio que também tem que ser pensado o que é respeito a esses grupos por parte do governo. Os grupos têm que se conformar e não atentar como? Mais perguntas antes de nós terminarmos essa ava. O que é atentar contra? E o que é conformar à lei? Até que ponto conformar à lei é obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? E se um grupo religioso tem uma visão religiosa contrária à legislação ou à proposta de interpretação do governo? Há um caso clássico, por exemplo, né, dos testemunhos de Jeová que não aceitam transfusão de sangue. E isso iria contra, em países, né, alguns casos, até mesmo, existe o caso mesmo deles de se alistar ao exército por obrigação. E, em alguns casos, eles terão que sofrer as consequências. Mas é a crença deles. Mas até que ponto a crença deles pode ir contra a lei? E as nossas? Mais uma pergunta. Se um grupo desrespeitar ou atentar contra, ou ainda não se conformar, qual pode ser a ação para os regularizarem? Ou até para os penalizarem? São pontos a serem pensados. Bom, são muitas questões levantadas, mas são importantes para uma análise mais aprofundada. Contudo, sempre lembramos que temos de estar de acordo com a Bíblia de uma visão cristã. E será você que terá que fazer essa análise. A nós cabe levantar essas questões. Isso pode ser até abordado em sala de aula em forma de discussão entre os alunos, né? No entanto, até pode ser em forma de fórum, no caso da internet, no sistema EAD modular, né? Mas são questões a serem respondidas por você. Vamos continuar e entrar no artigo 41 sobre a liberdade de consciência, religião e culto. Está no artigo 41 e diz assim: ninguém pode ser privado dos seus direitos, perseguido ou isento de obrigações por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Né? Então não entra só o aspecto religioso. É claro, a convicção filosófica muitas vezes é religiosa e até política pode ser. Né? É garantido o direito à objeção de consciência nos termos da lei. E ninguém pode ser questionado por qualquer autoridade acerca de suas convicções ou práticas religiosas, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis. Então nós vamos analisar esse artigo na próxima ava e eu queria então que você ficasse atento, porque a gente só chamou a atenção, leu, mas nós vamos continuar essa análise. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus te abençoe e, como sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz em nome de Jesus. Amém. Até a próxima ava.